Olá, alunos do oitavo ano, nossa nona aula de História. Professor Rodolfo. Objeto do conhecimento, assunto que vamos apresentar: a emergência do capitalismo, conceito em desdobramentos, ou seja, definição e consequências. O capitalismo é um sistema econômico baseado no lucro, acumulação de riqueza através da propriedade privada. É um sistema econômico baseado no capital, é um sistema econômico baseado numa economia de mercado, um sistema econômico baseado que divide a sociedade em classes. Essa aqui é uma definição clássica, baseada no capital. Capital é tudo que gera lucro, riqueza. Baseado em propriedade dos meios de produção. Meio de produção é tudo aquilo que se produz alguma coisa, tudo aquilo que se vende, tudo aquilo que se negocia, que pode ser terras, pode ser fábricas, pode ser banco, pode ser comércio. Isso que nós chamamos de meio de produção. O capitalismo tem 3 fases principais. Tem alguns estudiosos que classificam como 4 fases. As 3 fases são capitalismo comercial, industrial, financeiro. E tem os estudiosos que classificam essa última fase que chega até nós, que chamado de capitalismo globalizado, ou globalização, ou sistema globalizado. Na fase comercial, ainda no final do século XIV, início do século XV, com desenvolvimentos de negócios, do comércio, no período medieval, aqui nesse mapa nós vamos verificar, ele está ilustrando aqui, como a Europa ficou cortada por feiras, feiras para todo lado, produtos que vinham do Oriente, entravam na Europa primeiro por via terrestre, depois pelo mar Mediterrâneo, depois pelas grandes navegações. Então o capitalismo comercial é essa fase de desenvolvimento e evolução do comércio, né? A fase industrial, pelo próprio nome está dizendo, a fase da indústria, o surgimento das fábricas. Aqui, por exemplo, uma fábrica, interior de fábrica, que começa exatamente na Inglaterra no século XVIII. Aqui, meninas trabalhando em fábrica. Veja, o trabalhador vai para a fábrica e diz o seguinte: a fase que surgiu com a Revolução Industrial é o surgimento das fábricas. Na segunda metade do século XVIII, esta fase do capitalismo foi baseada num processo de transformações políticas e tecnológicas. Aqui a Revolução Industrial, mudanças políticas direcionadas e assim por diante. Esta fase superou a fase do capitalismo comercial, ou seja, é uma evolução. O capitalismo financeiro, ele é conhecido como capitalismo monopolista, surgimento, o desenvolvimento da parte dos bancos, das financeiras, e é tratada como uma base de especulação financeira em torno de ações. Ações são títulos. As empresas transformam o seu patrimônio em ações e jogam no mercado, aqui a Bolsa de Valores, para negociar esses títulos que alcançam juros, título de dívidas e outras formas de crédito. Ou seja, o próprio dinheiro ele se transforma num produto. Ele vai financiar a economia, por isso que é capitalismo financeiro, vai financiar. Isso vai chegar exatamente em toda parte do mundo. Aqui nessa charge um exemplo de como o trabalhador ele é explorado. Capitalista de um lado e do outro, sugando aqui o trabalhador, que vai ter que gerar lucro. Consequências já desse sistema financeiro, o desemprego, muitas pessoas desempregadas por causa do avanço tecnológico. As empresas vão ter que se modernizar para gerar lucro e com isso essa modernização chamada automação, ela vai ter consequências preocupantes para o trabalhador. Aquele trabalhador que não se capacita, que não se renova, que não
adquire, né, um aprendizado maior, não se adequa às tecnologias como a internet, como a informática, como a robótica. Esse trabalhador ele vai ficando à margem, vai ficando excluído, desempregado. Então, o sistema financeiro é essa vitalidade do capitalismo, gerar lucro através de negócios financeiros. É especulação, é automação, tudo que gera lucro vai se transformar no próprio dinheiro, se transforma num produto. Porque você, ao emprestar dinheiro, você está emprestando um produto dos bancos. E isso gera lucro. Desdobramento do capitalismo. Aqui nessa charge, estamos discutindo problemas, grandes momentos do capitalismo. O problema é que o pessoal está comprando demais, ou seja, o capitalismo ele é baseado em compras, né, em negócios. E aí a resposta, mas não é essa a ideia original do capitalismo, exatamente. O capitalismo é consumo, e esse consumo gera problemas. O consumo, trabalhadores desempregados, sociedade em classe, meio ambiente, mas também tem um lado bom, o desenvolvimento da tecnologia, desenvolvimento em acesso a essa tecnologia, como, por exemplo, nós, atualmente, ainda que de forma restrita, temos o acesso à internet, aos aparelhos e objetos ultramodernos, como celulares, smartphones e assim por diante. O capitalismo adoece a sociedade e oferece consumo como remédio. Isso aqui é a mola sedutora do capitalismo. Às vezes a pessoa está com um problema e tem dinheiro, o que vai fazer? Vai consumir, vai comprar, né? Por isso que ele diz que o capitalismo adoece, mas ao mesmo tempo o consumo se torna um remédio. Desdobramento do capitalismo, a burguesia e o trabalhador. Aqui o burguês está com o chicote na mão, quem é que ele está chicoteando? O trabalhador, que tem que gerar lucro. Isso é charge críticas. Aqui é o burguês, ou o empresário, ou o capitalista, massacra a classe média massacra as classes baixas. Aqui o capitalista, burguês rindo. O Estado sou eu, ou seja, o capitalista acaba influenciando na política, né, na formação de governos, de estados liberais e estados democráticos capitalistas, como, por exemplo, o Brasil. Ou seja, o capitalista joga dinheiro na política para financiar a política. Aqui é só charge, o patrão pega o trabalhador, balança ele para que ele gere lucro. Aqui é a condição do trabalhador. Explorado tem que trabalhar todos os dias, de segunda a domingo, para tentar ter uma vida pelo menos razoável. E o desemprego é um desses desdobramentos do capitalismo, né, do lado do trabalhador. Bom, o trabalhador ficou quieto? Não, claro que não. Ele foi à luta, né? Tem o dia 1º de maio que é consagrado a ele e ele vai à luta, foi à luta. E o que ele vai fazer? Se organizou as instituições, em sindicatos, para defender seus direitos, para defender melhores salários, para defender melhores condições de trabalho, para defender benefícios, como, por exemplo, assistência à saúde, transporte, moradia e assim por diante. Então, o trabalhador, nesse desdobramento do capitalismo, ele não ficou quieto, apesar de ser a grande mola propulsora do capitalismo, porque é o trabalho que enriquece o capitalista. Desdobramento do capitalismo, organização social. No início, com a Revolução Industrial, tinha duas classes, ou no comercial também, o burguês e o trabalhador. E depois vão surgir as outras classes intermediárias de pessoas da sociedade. A classe alta e a classe baixa, as classes intermediárias. Aqui nessa charge uma representação das classes sociais no Brasil. O Brasil tem 5 classes sociais. Classe A, classe B, classe C, D e E. Aqui é a classe alta, os ricos, os poderosos, os empresários, os donos das fábricas, dos meios de produção, né, os banqueiros e assim por diante. A classe B é a classe média alta, que pessoas que têm em torno de uma média de 100 mil reais. Aqui é a classe C, que tem em torno de um salário mais ou menos
de 2.000 a 3.000 reais, a classe D e assim por diante, a classe E, que é menos favorecida, que são as pessoas pobres e miseráveis. Essas são características do desdobramento do capitalismo. E aqui uma das principais preocupações, o lixo, né? Olha aqui, lixo eletrônico, resultado exatamente desse consumo, que é desdobramento do capitalismo. Nós vimos lá atrás, ou lá na frente, o capitalismo tem que consumir. Para alimentar o capitalismo é preciso consumo, e o consumo gera o que? Lixo. O lixo é o resultado daquilo que não é consumido. E joga onde? Na natureza. Aqui é a natureza, o efeito estufa, ou seja, aquecimento global, os mares poluídos, lixo para todo lado, cidades que não tem como exatamente tratar esse lixo. Alguns são reciclados, mas a maior parte ainda é jogada. E essa é a grande preocupação. É isso, reflexão sobre isso é um tema bastante complexo, amplo. Peço e oriento a vocês que pesquisem a fundo o conhecimento. Quanto mais se busca, mais se alimenta o saber. E é isso. Essa aula não terá atividade, ok? É a última aula do primeiro bimestre. É isso.